Em uma manhã ensolarada, na densa selva da Guatemala, um arqueólogo caminha com cautela entre as árvores, seu coração acelera com a expectativa de descobrir um segredo há muito escondido. O que ele encontra não é uma simples ruína, mas os vestígios de uma civilização que, por séculos, intrigou o mundo, os maias. Mas o que realmente aconteceu com essa impressionante civilização? Por que, em seu auge, ela simplesmente desapareceu da história? Hoje, vamos desvendar o mistério da civilização maia e seu surpreendente declínio. Continue assistindo, porque o que você descobrirá pode mudar sua percepção da história para sempre. Os maias foram, sem dúvida, uma das culturas mais fascinantes da Mesoamérica. Você sabia que eles desenvolveram um dos sistemas de escrita mais sofisticados do mundo antigo? Com mais de 1000 caracteres, eles deixaram um registro rico em arte, ciência e religião. Mas, apesar de suas realizações extraordinárias, essa grande civilização enfrentou um colapso espetacular entre os séculos IX e X. A primeira pergunta que vem à mente é como uma cultura tão avançada e aparentemente próspera pode ter desaparecido? Para entender isso, precisamos viajar no tempo. Imagine-se no coração das cidades-estado maias, como Tikal e Palenque, onde majestosas pirâmides se erguem em direção ao céu. Aqui está uma curiosidade. Durante seu período de maior prosperidade, essas cidades eram lar de milhões de pessoas, com complexos sistemas de água e agricultura que sustentavam a população. Mas não era apenas a arquitetura ou a agricultura que encantava, os maias eram mestres na astronomia. Você já se perguntou como eles eram capazes de prever eclipses? Por meio de observações meticulosas, eles criaram calendários incrivelmente precisos que nos impressionam até hoje. A cultura maia floresceu entre os anos 250 e 900 d.C. Durante este tempo, eles construíram grandes centros urbanos e desenvolveram um comércio florescente, que se espalhava por grande parte da América Central. E se eu dissesse que, nessa era dourada, a relação que eles mantinham com a natureza começava a se deteriorar? As florestas que antes forneciam recursos abundantes começaram a ser desmatadas em uma busca insaciável por terra cultivável, expondo a civilização ao primeiro sinal de crise. Porém, o que muitas pessoas ignoram é que, na verdade, a queda dos maias foi um processo gradual, não um evento repentino. Como você se sentiria ao descobrir que eles enfrentaram uma série de dificuldades climáticas, guerras internas e uma pressão populacional crescente? Esse conjunto de fatores formou uma tempestade perfeita que contribuiu para o declínio. Vários estudos recentes mostram que os maias experimentaram múltiplas secas severas, juntamente com práticas agrícolas insustentáveis que reduziram a fertilidade do solo. Mas isso não é tudo. O que vem a seguir pode surpreendê-lo. Durante esse turbulento período, foi registrado um aumento nas tensões sociais, que se refletiram na fragmentação da sociedade maia. Muitas cidades começaram a rivalizar entre si por recursos cada vez mais escassos. Então, você deve estar se perguntando, as guerras realmente tiveram um papel significativo no declínio dos maias? Absolutamente. As guerras entre as cidades-estado aumentaram em frequência e intensidade, levando a um ambiente de instabilidade e medo. Os registros históricos, embora limitados, mostram que frequentemente ocorriam alianças flutuantes e traições entre os líderes. Uma pergunta intrigante que surge é em como esses conflitos influenciaram a cultura e a religião maia. Os líderes militares se tornaram figuras proeminentes, muitas vezes se proclamando deuses, e a guerra se tornou um cerne da vida política e social. Durante esse período de instabilidade, muitos rituais religiosos também foram alterados. Você sabia que os maias faziam sacrifícios humanos em busca de favor divino? Esse aspecto sombrio da cultura estava profundamente enraizado na crença de que os deuses exigiam essa oferenda para garantir colheitas abundantes e proteção contra catástrofes naturais. Mas com o aumento da violência e sofrimento, a fé dos habitantes começou a se desgastar. O que você pensaria se os próprios deuses que uma civilização adorava e honrava se tornassem um símbolo do seu fracasso? Essa é uma transformação psicológica fascinante. A crença que antes sustentava a sociedade começa a se desfazer sob a pressão do desencanto.
Assim, chegamos a um ponto crucial da narrativa, na cidade de Tikal, que floresceu durante o período clássico maia e foi um importante centro político e econômico. Tikal não era apenas uma cidade, era um símbolo do poder maia. Com seu imponente templo, que se erguia a impressionantes 70 metros, Tikal atraía comerciantes, habitantes e nobres de rivais cidades. No entanto, em algum momento do século IX, as grandes praças, que um dia estavam cheias de vida, começaram a se esvaziar. Você já parou para pensar o que poderia ter levado tantas pessoas a abandonar seu lar? A resposta pode estar ligada a uma série de migrações forçadas por crises ambientais e sociais. Estudos indicam que a formação de alianças e a unificação de grupos em torno de novos líderes emergentes foram algumas das reações à crise. Mas essa fragmentação não era a única solução. Havia também aqueles que, diante da adversidade, se tornaram inovadores em busca de novas formas de superar as dificuldades. Como você acha que a necessidade impulsionou a criatividade e a adaptação dos maias nesse contexto? O desenvolvimento de técnicas agrícolas inovadoras começou a florescer. Embora pudessem não ser suficientes para reverter sua sorte, esses avanços mostraram a resiliência do povo maia. Eles começaram a experimentar métodos de cultivo em áreas de sombra e a diversificar os produtos, buscando garantir a segurança alimentar. Mas será que isso era suficiente para salvar sua civilização? O tempo e as condições climáticas continuavam a atuar contra eles. Agora, voltando a Tikal, podemos ver como a grande cidade, uma vez um ícone de poder e cultura, se transformou em um local fantasma. O que começou com a tendência de abandonar os centros urbanos logo se espalhou pelas cidades maias restantes, levando muitas delas a fontes de água cada vez mais distantes e áreas cultiváveis. Imagine a cena em cidades vibrantes, repletas de vida, tornando-se gradativamente ecos do que foram. É uma imagem dolorosa da perda. E aqui entra outro mistério, nas características arquitetônicas maias que foram deixadas para trás. Você já se perguntou por que as pirâmides ainda ficam imponentes em pé, enquanto as cidades ao seu redor desapareceram? Muitas dessas estruturas foram construídas com pedras extraídas localmente, e mesmo com o abandono, elas resistiram ao teste do tempo, como testemunhas mudas de uma civilização que, por séculos, se destacou na história. Contudo, o que será que restou dos maias que optaram por permanecer? Em suas últimas décadas, à medida que o colapso aumentava, muitos habitantes passaram a buscar refúgio nas áreas rurais e nas florestas circunvizinhas, retornando a uma vida mais simples. Você já imaginou como seria viver entre as sombras das majestosas pirâmides, sabendo que sua civilização estava a caminho da extinção? Esse período deve ter sido um dos mais angustiosos da história maia, repleto de desespero e nostalgia por dias melhores. Assim, enquanto acompanhamos a trajetória dos maias, fica evidente que o fim da civilização não ocorreu devido a um único fator, mas sim a uma convergência de crises. A exploração desenfreada e a crescente falta de recursos, somadas a conflitos internos e mudanças climáticas, criaram um ciclo vicioso que levou à sua desintegração. Mas o que realmente aconteceu com seu legado? Diante de todo esse colapso, como os maias se tornaram um objeto de fascinação e estudo mesmo séculos depois de sua queda? Você pode já ter ouvido que alguns dos descendentes dos maias ainda habitam a região da América Central hoje. Sua cultura, embora transformada, sobrevive como um testemunho da resiliência do ser humano. Mas o que os maias nos ensinam sobre nós mesmos e sobre a fragilidade das civilizações? Ao examinarmos os erros do passado, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias ações no presente. Nosso percurso através do mistério maia está quase no fim, mas a viagem ainda não acabou. No próximo capítulo, examinaremos os vestígios que sobreviveram, as lendas que persistem e as novas descobertas que continuam a intrigar cientistas e arqueólogos. Fique comigo, pois o que vem a seguir trará à tona novos aspectos e revelações que podem mudar tudo o que você pensa sobre essa incrível civilização. Enquanto exploramos mais sobre o legado maia, é essencial focar nos vestígios arqueológicos que revelam a complexidade dessa civilização. Pense na riqueza cultural encontrada em seus locais sagrados e nas relíquias que ainda são descobertas nas florestas.
Um exemplo emblemático é a cidade de Chichén Itzá, um dos mais famosos sítios arqueológicos, cujas estruturas impressionantes, como a pirâmide de Kukulcán, falam de uma sofisticada habilidade de engenharia e uma profunda importância religiosa. Mais se Chichén Itzá é um símbolo do avanço maia, o que isso nos disser sobre suas crenças e práticas espirituais? Essa cidade não somente fazia parte das rotas comerciais que ligavam diferentes regiões, mas também era um centro de peregrinação. Estudos revelam que a pirâmide e outros monólitos funcionavam como um grande calendário astronômico que guiava ritos e festivais. Imaginar essas celebrações, cercadas por devotos que se reuniam ao som de tambores e danças para honrar seus deuses, é um vislumbre emocionante da vida espiritual maia. A presença de rituais e sacrifícios humanos, como discutimos anteriormente, indica a conexão profunda que os maias mantinham com suas divindades. Mas por que essa prática era tão central na cultura deles? Os maias acreditavam que o sacrifício era uma forma de oferecer algo precioso aos deuses em troca de proteção e prosperidade. Agora, considere isso, e a espiritualidade frequentemente responde a demandas urgentes da vida cotidiana. O que será que os maias buscavam em suas oferendas? A resposta muitas vezes era a esperança de colheitas abundantes, sucesso nas guerras, e, acima de tudo, a continuidade de sua cultura. Contudo, a história não termina com os sacrifícios e as ruínas imponentes. A influência maia persiste e se reflete em diversas práticas, tradições e até mesmo idiomas que moldam as sociedades contemporâneas da região. Apesar da desaparição de grande parte de sua cultura, muitos descendentes dos maias ainda se identificam como tal e preservam uma rica herança cultural. Você sabia que cerca de 6 milhões de pessoas se identificam como indígenas maia na América Central hoje? Isso nos leva a refletir sobre o poder da resistência cultural. Um aspecto fascinante dessa continuidade cultural é a sobrevivência da língua maia. Imagine poder conversar em uma língua que ressoou nas florestas tropicais há mais de 1000 anos. Embora várias línguas maias tenham evoluído ao longo dos séculos, muitas delas, como o caíxiri e o yucateco, ainda são faladas e usadas em comunidades indígenas. O que isso diz sobre a perseverança das culturas diante da colonização e da globalização? Refletindo sobre a tenacidade da identidade maia, vem à tona uma pergunta intrigante: o que podemos aprender com sua história? A resiliência e a adaptação são e sempre serão características fundamentais em qualquer sociedade. As comunidades maias contemporâneas têm se adaptado, utilizado tecnologias modernas e preservado tradições, mas também enfrentam desafios significativos, incluindo a perda de terras, a desigualdade econômica e a luta por direitos. É possível que as lições do passado ajudem a inspirar mudanças para um futuro mais justo e equitativo? Voltando a Tikal, devemos considerar as descobertas arqueológicas recentes que oferecem uma nova visão sobre a vida cotidiana dos maias. Você sabia que os arqueólogos têm utilizado tecnologia de ponta, como a fotogrametria e o LiDAR, a Light Detection and Ranging, para revelar mais sobre as cidades e suas conexões? Essas inovações têm permitido que cientistas identifiquem estruturas escondidas sob a vegetação densa e não apenas preservem a história, mas a reescrevam. Com essas tecnologias, os arqueólogos descobriram redes de canais e estradas que conectavam diversas cidades, indicando uma maior interação social e comércio do que se pensava anteriormente. A complexidade das economias maias, interligadas através de essas rotas, pode mudar como entendemos sua agenda política e social. Imagine as caravanas de mercadores cruzando as florestas, transportando produtos como jade e cacau, ligando centros urbanos distantes. Mas mesmo com todas essas novas descobertas, será que ainda conseguimos entender a profundidade da espiritualidade maia? O vínculo entre os maias e a natureza era intimamente ligado ao seu sistema de crenças. Você já pensou como as deidades estavam conectadas a elementos da natureza, como o sol, a chuva e o milho? O milho era considerado sagrado, e sua presença nas práticas agrícolas não apenas alimentava o povo maia, mas também alimentava a sua espiritualidade. Essas interconexões mostram como a civilização vislumbrava o mundo de uma forma integrada. Recentes evidências de rituais associados ao milho,
como representados em suas artes visuais, mostram a importância de seus deuses, especialmente a deidade do milho, que era muitas vezes retratada em suas cerâmicas e esculturas. Essas expressões artísticas nos dão um olhar interno sobre as visões de mundo que moldavam a vida maia. Assim, quando um arqueólogo encontra uma cerâmica quebrada, eles não estão apenas lidando com um objeto, mas com um fragmento de uma cultura vibrante e complexa. À medida que continuamos a explorar o impacto da civilização maia, não podemos ignorar a forma como suas histórias foram contadas. As crônicas escritas pelos conquistadores espanhóis muitas vezes retratavam os maias de uma maneira distorcida, minimizando seu legado. Portanto, como podemos reivindicar o verdadeiro valor da história maia? Através da participação das comunidades contemporâneas e do reconhecimento dos saberes locais, novas narrativas estão emergindo, buscando restaurar o que foi perdido. O uso de tradições orais pelos descendentes dos maias revela uma rica tapeçaria de histórias que não apenas preservam as memórias de seus ancestrais, mas também oferecem ao mundo uma visão da resiliência. Pesquisadores estão cada vez mais se voltando para essas práticas como uma forma de recuperar o que foi desmantelado ao longo dos séculos. Você já se perguntou qual é a importância do storytelling nas culturas indígenas? É uma prática essencial que garante a transmissão do conhecimento e a consciência sobre a identidade. Agora, para compreender a amplitude do legado maia, não podemos deixar de considerar suas contribuições para a ciência. Os maias eram notáveis astrônomos e matemáticos, possuindo conhecimento avançado sobre os ciclos solares e lunares. Eles criaram o famoso calendário maia, que não é apenas um ciclo de dias, mas está intimamente ligado à agricultura e às festividades religiosas. Suas previsões astronômicas eram tão precisas que eles sabiam exatamente quando era o momento propício para plantar. Essa conexão com a astronomia é retratada na arquitetura de seus templos, alinhados com eventos astronômicos importantes. Ao olharmos para o céu estrelado na selva, quais segredos você acredita que os maias estavam tentando desvendar? Para eles, o cosmos não era um mistério distante, mas uma parte fundamental de sua existência, um espelho de sua sociedade e um guia para seu futuro. Em conclusão, a história dos maias é uma monumental tapeçaria de triunfos e desafios. A civilização que uma vez floresceu nas densas florestas da Mesoamérica nos ensinou lições valiosas sobre a interconexão entre meio ambiente, cultura e história. Ao refletirmos sobre o passado, somos lembrados da fragilidade das civilizações, mas também da força que reside em suas resiliências. E enquanto o eco de seus legados ressoa entre as atividades dos descendentes maia contemporâneos, a história dessa antiga civilização continua a inspirar e educar, desafiando-nos a refletir sobre nossa própria relação com o mundo que habitamos. Portanto, ao nos depararmos com as maravilhas de Tikal, Chichén Itzá e outras cidades maias, devemos lembrar que esses não são apenas restos de uma civilização perdida, mas sim expressões duradouras da criatividade humana, da inovação e da esperança. Assim, que a história dos maias nos inspire a respeitar e valorizar as culturas que nos cercam e a lutar pela sustentabilidade de nosso próprio mundo, aprendendo com as lições do passado para um futuro mais promissor. *****